Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Como que em um trilho de trem que tem os dois lados, a liturgia de hoje nos direciona nas duas leituras a uma relação com Deus através do seu Filho Jesus Cristo, mas que esta relação se mostra na primeira leitura, que é a conclusão da carta aos Hebreus, em uma série de recomendações sobre o amor fraterno. A fé é vivida em uma relação serena de amor com os irmãos. E no Evangelho de hoje, nós temos aquele momento belo que Jesus demonstra a preocupação com os seus discípulos que estão cansados e vai chamá-los para descansar. É o Senhor que cuida de nós e que nos chama para que nós tenhamos cuidado uns com os outros. Ouçamos. Irmãos, da carta aos Hebreus. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus um perene sacrifício de louvor. Lembram que a carta começa falando sobre o sacrifício do Antigo Testamento e vai falar da falência que for esse sacrifício para apresentar o sacrifício de Jesus. E conclui dizendo assim: ofereçamos a Deus um perene, constante sacrifício de louvor. Porque nele, Jesus, nós temos aquele que com a sua vida sustenta o nosso sacrifício, o nosso louvor. Nós podemos entrar no santuário, porque temos um sumo sacerdote misericordioso, digno da nossa confiança. Não vos esqueçais das boas ações e da comunhão. As boas ações que atestam o nosso dever de amor para com os outros. E a comum união, aquela que faz com que todos nós sejamos um em torno do Cristo, cabeça da igreja. Obedecei aos vossos líderes. A sociedade humana, a própria igreja do Senhor, ela tem as pessoas que a conduzem. E nós vivemos, meus caros, um momento de grande crise com a autoridade. Por um lado, é certo que nós pensemos que muitas vezes não são dignas do nosso respeito, mas existe uma outra dimensão, é que nós não somos mais dispostos a obedecer ninguém. É uma crise que existe na relação conjugal, que existe na relação dos pais com os filhos, que existe no mundo do trabalho, na sociedade humana, na vida eclesial. Nós queremos viver, ainda que não digamos isso claramente, uma anarquia, porque nós sempre desconfiamos de quem nos governa. E permitam-me dizer isso, que isso é uma característica própria do povo brasileiro, de não querer ninguém que governe, de desconfiar sempre das lideranças. Ora, não é fácil em uma sociedade assim, em uma igreja assim, ter qualquer função de liderança. Não é à toa que no Brasil, na igreja do Brasil, tantas pessoas fogem mais do que em outros lugares do mundo de função de governo, porque é de fato uma sociedade que tem dificuldade de se subordinar aos seus líderes. Então a recomendação do apóstolo aqui é pertinente: obedecei aos vossos líderes, porque como vai dizer o Senhor Jesus, ninguém exerce sobre nós o poder se não for porque é escolhido em nome de Deus. Então, chega um momento que a gente deve aprender que, se não existir quem nos governe, nós nos desmoronamos como sociedade. É preciso que alguém nos indique um caminho. Então se tornou uma moda tão pervertida na nossa sociedade, que é aquela: se alguém tem o poder, já é alvo das nossas críticas. O Deus da paz vos torne aptos a todo bem, para fazerdes a sua vontade, que Ele realize em nós o que lhe é agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Assim termina a carta aos Hebreus, em um hino de louvor ao Pai, através do seu Filho Jesus Cristo, que nos foi apresentado ao longo desta carta como a realização de todas as promessas do Antigo Testamento. Ele é o Cordeiro imolado, Ele é o sacerdote, Ele é o altar, Ele é a tenda. É Ele, o Senhor Jesus, que é ontem, hoje e sempre o sumo sacerdote, que leva a Deus o nosso louvor e que nos chama a oferecer um sacrifício de louvor, concretamente na liturgia de hoje, através de uma relação de amor para com todos, de respeito para com aqueles que nos governam.
E assim nós respondemos com um salmo que amamos, o bom pastor. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Ele me leva a descansar e restaura as minhas forças. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nem o mal eu temerei. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Na aclamação ao Evangelho de hoje, minhas ovelhas escutam minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Os apóstolos estão reunidos com Jesus e depois da experiência missionária contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Então voltaram ao Senhor. Eles voltam a Jesus, ao homem Jesus que eles podiam tocar, podiam abraçar, podiam chorar, podiam abrir o coração. Mas nós precisamos fazer esse caminho de espiritualidade, de abrir o nosso coração, as nossas angústias, as nossas alegrias. A vida de oração também é isso, não é só isso, não é só falar, é sobretudo escutar, mas é preciso criar intimidade. Deus na nossa vida deve ser uma pessoa próxima, um amigo, e isso se faz com o falar com Ele de coração aberto. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. É preciso saber colocar um limite. Senhores padres, agentes de pastoral, pessoas do mundo do trabalho, é preciso reconhecer o nosso limite, que estamos por vezes cansados. Isso não é pecado. Então, reconhecer que nós precisamos cuidar de nós. Jesus chama os seus discípulos para se distanciar. Ele tem consciência que deve evangelizar a todos, mas coloca uma distância. Leva os seus discípulos para descansar. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Muitas vezes é isso que acontece com o evangelizador. As pessoas nos buscam todo o tempo para suprir as suas necessidades e não deixam tempo para que nós cuidemos de nós. Jesus então se comove com os seus discípulos. Tá certo que eles sabem da necessidade dos outros, que estão como ovelhas sem pastor, mas agora ele cuida daqueles que devem cuidar. Irmãos e irmãs, cuidem dos vossos sacerdotes. Cuidem. O sacerdote que deixou a possibilidade de ter uma família, muitas vezes deixou a sua terra, tem em você a família, o amigo. Cuide. Veja se ele quer comer alguma coisa. Cuide da saúde dele. Cuide de que ele esteja bem no seu corpo, no seu espírito, que ele tenha amigos, pessoas de valor. Por vezes na vida de paróquia, quem se aproxima não são as melhores pessoas. Cuidem dos vossos sacerdotes. Eu sempre digo assim que quando não se tem a saída de um presbítero da igreja, também de um casamento que se acaba, nós criamos distância e dizemos assim: ele saiu, ele traiu, ele que falhou. Mas não, se somos família, todos nós falimos diante da falência de um amigo, de uma pessoa, de um ministro, de um cristão. Então cuidemos, porque é esse senso de família que nos dá a possibilidade de nós perseverarmos na nossa vocação. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Isso aqui é uma típica frase de Marcos que denota o exagero. Não existe como correr pela margem de um lago e chegar antes do barco, mas mostra que o povo era desejoso. Ao desembarcar, Jesus viu uma multidão numerosa e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus tem compaixão. É o sentimento, na linguagem bíblica, próprio de uma mulher, de sentir as suas vísceras se mexer. Então Jesus tem essa compaixão, essa ternura de uma mãe que se comove. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus deixa os seus discípulos descansar, mas ele vai para ensinar esta multidão, porque era como ovelhas que não têm pastor. Na oração de hoje, renovados pelo sacramento da nossa redenção, a Eucaristia, o sacramento que nós nos tornamos redimidos, salvos pelo Senhor. Nós nos pedimos a Deus que este alimento da salvação eterna nos faça progredir na verdadeira fé. A Eucaristia é um prêmio também, mas sobretudo é um remédio. Ela é para nós o alimento que sustenta a nossa caminhada de fé. Aproximemo-nos desse sacramento.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.